Esta é a quinta aula da disciplina Introdução à Oceanografia. Nesta aula, iremos tratar da circulação oceânica e atmosférica. É uma área de investigação denominada atualmente dinâmica de fluidos geofísicos, ou seja, a aplicação de conceitos de mecânica dos fluidos e escoamentos que são afetados pela rotação da Terra, tanto na atmosfera, nos oceanos e até mesmo de lava. Os seres humanos vivem no fundo de um oceano de ar. Este oceano de ar, que é de gás, a atmosfera está em contato com a água, a hidrosfera, sobre uma área que cobre mais de 70% da superfície da Terra. A circulação mistura os fluidos, gases e líquidos, permitindo que troquem massa e energia e interajam sob variadas formas químicas e físicas. Como o tempo e o clima influenciam e, por sua vez, são influenciados pelos oceanos, eles são considerados em conjunto na ciência da oceanografia. O ponto principal desta seção é descrever algumas das estreitas conexões entre a atmosfera e os oceanos. Vamos iniciar estudando o efeito de Coriolis. As leis do movimento de Newton são válidas para referenciais inerciais, ou seja, referenciais que estejam parados ou em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Ora, um sistema fixo na superfície da Terra, onde o eixo x seria orientado na direção leste-oeste, o eixo y seria na direção sul para norte e o eixo z na direção vertical, isto não é um referencial inicial, pois está em movimento de rotação. Olhando sobre o Polo Norte, a Terra estaria girando no sentido anti-horário, convencionando como sentido positivo. Olhando, porém, sobre o Polo Sul, a Terra estaria girando no sentido horário, convencionado como sentido negativo. Para os eixos x, y, z no Equador, contudo, olhando de cima para baixo, a Terra não estaria girando. Ou seja, para este observador, os eixos x e y permaneceriam parados. Este observador parado no Equador, na verdade, estaria se deslocando em relação a um referencial inercial posicionado no centro da Terra a uma velocidade de 1.676 km por hora. Imagine que você esteja em um carrossel, como indicado à direita, atirando uma bola para uma outra pessoa posicionada num cavalinho mais externo. Para seu espanto, a bola faz uma curva acentuada e seu amigo é incapaz de pegá-la. O caminho da bola foi realmente em linha reta, como testemunhado por várias pessoas que estavam bem acima do carrossel, como se estivessem num balão de ar quente ancorado sobre o carrossel. Mas do ponto de vista dos observadores que estavam dentro do carrossel, a bola curvou-se acentuadamente. Colocado de outra forma, a deflexão não foi real, mas aparente, criada pelo seu eixo de referência em movimento. Uma pessoa na latitude de 40 graus, norte ou sul, a velocidade de translação seria de 1.284 km por hora. Portanto, cada ponto da superfície da Terra, assim como em um ponto qualquer do seu interior ou em um satélite geoestacionário, este ponto está a se mover no espaço em velocidades diferenciadas. Vamos visitar alguns conceitos fundamentais de movimentos relativos em um referencial não inercial. Para simplificar, vamos considerar o exemplo do carrossel, rotação no plano.
Em um referencial que gira com velocidade angular constante igual a ômega, um objeto encontra-se a uma distância do centro igual a r e move-se sempre radialmente a uma velocidade u. No instante inicial, a velocidade tangencial é igual a v de t. Em um instante posterior, t mais ΔT, o objeto afastou-se do centro uma distância ΔR, onde a velocidade tangencial local passa a ser igual a vetor v t mais ΔT. E a velocidade radial agora é igual a u t mais ΔT, mantido sempre a direção radial. Por definição, a aceleração é definida pela expressão indicada, ou seja, o quociente entre a diferença de velocidades dividida pelo incremento de tempo. No limite em que tal incremento seja o menor possível, obtém-se a aceleração. No referencial em movimento, definimos eixos locais em coordenadas polares. Esses eixos são denominados E índice R e E índice θ, conforme indicado na figura, respectivamente nas direções radial e tangencial. Observem que em cada ponto do carrossel, a orientação dos eixos muda. Os eixos de referência são diferentes ponto a ponto. Considere primeiro o objeto deslocando-se do ponto A, que está a uma distância r do centro, para o ponto B, a uma distância r mais ΔR do centro. A diferença de ângulo entre os vetores posição A e B é ômega ΔT. Assim como a diferença de ângulo entre os vetores velocidade v em t mais ΔT e v de t também é ômega ΔT. A magnitude do vetor v em t mais ΔT é ômega r mais ΔR, enquanto a magnitude do vetor v em t é ômega r. Existe uma mudança de direção e uma mudança de magnitude do vetor velocidade tangencial. Observe a diferença entre os vetores velocidade tangencial. Vamos decompor o vetor diferença em uma parcela radial e uma parcela tangencial. Na direção radial, a diferença é menos módulo do vetor v, ômega, ΔT, orientado na direção radial ER. Ou seja, está orientado no sentido radial em direção ao centro. Na direção tangencial, a diferença entre os dois vetores é ômega ΔR é θ, na direção da tangente, no sentido positivo. Vamos olhar agora para a velocidade radial u, suposta constante em magnitude, em que o objeto está se afastando do centro. A diferença vetorial da velocidade de afastamento do centro é igual à magnitude da velocidade, módulo de u, vezes o ângulo ômega ΔT na direção tangencial é θ. A aceleração total é a soma das três parcelas, dividindo por ΔT. Obtém-se assim a aceleração total, decomposta em uma parcela radial e uma parcela tangencial. A
parcela radial é a aceleração centrípeta, ômega2r na direção radial, direcionada no sentido negativo do eixo radial, e pela aceleração de Coriolis, 2 vezes módulo da velocidade u relativa, vezes ômega no sentido positivo do eixo tangencial. Ou seja, para quem está no referencial em rotação, ele não tem consciência da velocidade tangencial v, apenas da velocidade relativa u. Quais são as implicações da rotação diferencial para objetos em movimento em relação à Terra? Vamos considerar o exemplo de um avião a jato saindo de Estocolmo, na Suécia, latitude 60 graus norte, com destino a Lagos, na Nigéria, localizado quase exatamente no mesmo meridiano a sul, perto do Equador. Em Estocolmo, o avião está se movendo para leste a uma velocidade de 800 km por hora, que é a velocidade de rotação local da Terra. Enquanto que em Lagos, o aeroporto está girando em direção a leste a uma velocidade de 1.600 km por hora. A aeronave, durante a viagem, mantém ainda a velocidade de rotação em que ela saiu, em torno do eixo da Terra, de 800 km por hora. Mas à medida que se desloca para sul, a superfície está girando para leste a velocidade crescente. Se o voo dura 6 horas e os pilotos não alteram seu curso, o jato vai perder o aeroporto de Lagos por 4.800 km, ou seja, 6 horas vezes 800 km por hora, que é a diferença entre a velocidade tangencial da Terra em Lagos e em Estocolmo. Para espanto dos passageiros, eles vão pousar em algum lugar na América do Sul em vez da África. Para os pilotos, bem como para os observadores em terra, que rastreiam o curso dos jatos, a rota do avião parece curvar para a direita, para o oeste, em relação à Terra. Na realidade, a deflexão do jato é uma ilusão, e a aeronave está voando em um curso perfeitamente reto, como seria evidente para os astronautas em uma estação espacial olhando para o Oceano Atlântico e monitorando o voo das aeronaves. Pensar agora ao contrário. Um jato saindo de Lagos para a Suécia. Se ele não alterar seu curso, pousará a 4.800 km a leste de Estocolmo e, como antes, parecerá estar se desviando para a direita. Durante sua viagem no hemisfério norte, o avião voa sobre a superfície terrestre, que está rodando para leste em um ritmo mais lento e uma taxa decrescente em comparação ao jato. Note que o avião, voando para norte ou para o sul no hemisfério norte, parece desviar para a direita. Mesmo viajando para leste ou oeste no hemisfério norte, resultaria em uma deflexão aparente para a direita do curso pretendido. No hemisfério sul acontece exatamente o contrário. O deslocamento seria para a esquerda. A figura mostra o lançamento de um foguete e, à medida que o foguete sobe, ele atinge pontos onde a velocidade tangencial de rotação da Terra, na atmosfera, no caso, é maior do que a velocidade do chão. Por isso, parece que o foguete está a se inclinar. Ao escrever as equações do movimento, podemos colocar no segundo membro da equação as forças aplicadas à partícula fluida, atmosfera ou oceano. Essas forças são o gradiente de pressão, forças de corpo, como a gravidade, as tensões viscosas e turbulentas. No primeiro membro da equação ficariam a aceleração local, a aceleração advectiva e a aceleração de Coriolis, que nós acabamos de ver. Alternativamente, pode-se colocar o termo de Coriolis trocando o sinal no segundo membro da equação
como uma força aparente. Os pontos principais sobre o efeito Coriolis estão aí listados. Em primeiro lugar, o parâmetro de Coriolis, definido como 2ômega seno φ, onde φ é a latitude da Terra. No hemisfério norte, φ é positivo, no hemisfério sul, φ é negativo, consequentemente, o parâmetro de Coriolis também é negativo. Para saber a importância da rotação da Terra em um determinado fenômeno, determinam-se as escalas de movimento da velocidade, a dimensão espacial e a latitude local. Calcula-se então o número de Rossby. Se o número de Rossby for muito menor que 1, o fenômeno é afetado pela rotação da Terra. Se o número de Rossby for muito maior do que 1, o fenômeno é dominado pela turbulência local e a rotação da Terra não afeta o movimento. O nosso homenageado dessa apresentação é Gustave Coriolis. Leia um pouco sobre a vida desse engenheiro e matemático do século XIX, professor da Escola Politécnica de Paris, estudioso dos movimentos de objetos em rotação no contexto das máquinas e dos esforços provocados por elementos de uma máquina em movimento relativo a outros objetos em rotação. Ele não considerou a aplicação dos seus conceitos de aceleração relativa aos escoamentos geofísicos. Isso conclui essa apresentação. Obrigado.